A noite de 30 de maio de 2011 caía pesada sobre as matas de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Entre as árvores densas que se entrelaçavam como dedos esqueléticos contra o céu escuro, o som de botas pesadas esmagando folhas secas ecoava com a precisão de uma sentença de morte. Helicópteros sobrevoavam em círculos, seus holofotes cortando a escuridão como lâminas de luz, procurando algo, ou melhor, alguém. Dezenas de policiais militares do Raio, do Batalhão de Choque e do 6º BPM avançavam em formação tática, armas em punho, dedos no gatilho, sabendo que naquela mata escura esperava um homem que havia jurado jamais se entregar vivo. Victor Antônio da Silva Oliveira, conhecido nas ruas, nas delegacias e nos pesadelos das vítimas, simplesmente como Salsicha, estava prestes a cumprir essa promessa. Ele não era apenas mais um bandido na extensa lista de criminosos que aterrorizavam o Ceará. Era diferente, era mais ousado, mais cruel, mais desafiador. Enquanto outros se escondiam nas sombras, Salsicha fazia questão de ser visto, de ser temido, de deixar sua marca sangrenta em cada crime que cometia. Esta é a história de um homem que transformou a violência em espetáculo, que desafiou o Estado com arrogância suicida e que, no final, encontrou nas mesmas matas onde se refugiava o palco de seu último ato. Uma história de sangue, terror e uma caçada implacável que manteve o Ceará em estado de choque por anos. Victor Antônio nasceu em um dos tantos cantos esquecidos da periferia de Fortaleza, onde as casas de taipa se amontoavam umas sobre as outras, como cartas de baralho prestes a desabar. Era o tipo de lugar onde o Estado chegava apenas em forma de promessas eleitorais e viaturas policiais apressadas, respondendo a mais um homicídio. As ruas de terra batida por onde Victor caminhava na infância estavam sempre cobertas de poeira vermelha que grudava na pele, misturada ao suor do calor sufocante do sertão cearense. Não havia muito futuro visível naquele horizonte, apenas a certeza de que a vida seria dura, curta e provavelmente violenta. O menino Victor cresceu observando. Era sua habilidade mais desenvolvida naqueles primeiros anos: observar e aprender. Aprender com os homens mais velhos que comandavam as bocas de fumo, que ostentavam correntes de ouro falsas e armas mal escondidas na cintura, que falavam alto e eram obedecidos imediatamente. Aprender que naquele universo paralelo onde nascera, o respeito não vinha da educação ou do trabalho honesto, mas do medo que você era capaz de inspirar nos outros. Aos 12 anos, Victor já não ia mais à escola. As paredes descascadas e os professores cansados não tinham nada a ensinar que fosse útil para a vida que ele estava construindo nas ruas. Começou pequeno, como todos começavam. Furtos em mercados, roubos de celulares na feira, pequenos serviços para os traficantes locais. Vigia na boca, entregador de drogas, cobrador de dívidas. Cada tarefa cumprida sem hesitação, cada ordem executada sem questionamento, elevava seu status naquela hierarquia brutal da criminalidade periférica. Foi nessa época que ganhou o apelido que carregaria até a morte: Salsicha. O motivo exato ninguém sabe ao certo. Alguns diziam que era porque era magro e comprido na adolescência. Outros que era uma referência ao personagem de desenho animado. Uma ironia cruel transformar um nome associado à inocência infantil em sinônimo de terror urbano. Mas Victor gostou do apelido. Tinha algo de zombeteiro, de debochado, de não levar nada a sério. Era perfeito para alguém que tratava a violência como entretenimento e a vida humana como mercadoria descartável. Na adolescência, Salsicha já havia cruzado a linha invisível que separa o pequeno delinquente do criminoso violento. Participou de seu primeiro assalto à mão armada aos 15 anos. Uma farmácia em Eusébio, operação simples, planejada por criminosos mais experientes. Victor entrou atrás, observando, aprendendo cada movimento, cada palavra, cada gesto de intimidação. Quando um dos assaltantes gritou com a funcionária que chorava atrás do balcão, Victor sentiu algo estranho. Não era compaixão pela mulher apavorada,
mas uma espécie de inveja do poder que aquele homem exercia sobre ela naquele momento. Queria aquilo para si. Queria ser o homem que entrava em um lugar e fazia todos se calarem apenas com sua presença. Queria ver o medo nos olhos alheios e saber que era ele quem o provocava. Aos 17 anos, Salsicha já liderava seu próprio grupo. Não era o maior, nem o mais organizado, mas era sem dúvida um dos mais violentos. Enquanto outros bandidos da região limitavam-se a assaltos rápidos, pegar o dinheiro e fugir, Salsicha desenvolveu um padrão diferente. Gostava de prolongar os crimes, de humilhar as vítimas, de exercer controle absoluto sobre aquelas situações. Em um assalto a uma casa de classe média em Aquirás, amarrou o dono da residência nu na sala enquanto revistava os quartos. A esposa e os 2 filhos adolescentes assistiram horrorizados, enquanto Salsicha comia comida da geladeira, bebia cerveja, fumava maconha no sofá da família como se estivesse em sua própria casa. Não era necessário. O dinheiro e os objetos de valor já haviam sido recolhidos. Mas para Salsicha, aquilo era a melhor parte. Ver pessoas que sempre tiveram tudo, que viviam em casas grandes com muros altos, reduzidas a nada, impotentes, humilhadas. Era uma vingança pessoal contra um mundo que sempre o havia desprezado. Por volta de 2008, a quadrilha de Salsicha já era conhecida e temida em toda a região metropolitana de Fortaleza. O grupo havia crescido, incorporando novos membros mais jovens e ainda mais violentos. Carlos Antônio Dante de Moraes, conhecido apenas como Dante, tornou-se o braço direito de Salsicha. Dante era diferente de Vitor em temperamento. Enquanto Salsicha era teatral, ostensivo, gostava de ser notado, Dante era mais frio, calculista, o tipo de criminoso que executava ordens sem emoção aparente. Juntos formavam uma dupla letal. Salsicha planejava os crimes com ousadia crescente. Dante garantia que fossem executados com eficiência brutal. Havia também Etim, outro membro importante do grupo, especialista em armas e explosivos. Foi Etim quem conseguiu as primeiras granadas que a quadrilha utilizaria anos depois em assaltos a carros fortes. E havia Adalto Martins, primo distante de Salsicha, leal até a morte, que estaria ao lado de Vitor nos momentos finais. A quadrilha chegou a ter até 10 integrantes ativos simultaneamente, operando em células menores para diferentes tipos de crimes. Alguns focavam em tráfico de drogas, controlando pontos de venda em Eusébio e Aquirás. Outros se especializavam em roubos de veículos, que eram desmanchados e vendidos em peças. Mas o núcleo duro do grupo, liderado por Salsicha, concentrava-se nos crimes que geravam mais dinheiro e mais terror. Invasões a condomínios de luxo, sequestros relâmpago, assaltos a casas de veraneio na orla marítima. Os crimes aconteciam sempre à noite, sempre com extrema violência, sempre deixando vítimas traumatizadas e aterrorizadas. O ano de 2009 marcou uma escalada significativa na audácia e brutalidade das ações de Salsicha. Foi quando ele começou a aparecer mais frequentemente na mídia local, quando seu nome começou a ser sussurrado com medo genuíno nas ruas, quando a polícia percebeu que não estava lidando com um criminoso comum, mas com alguém que parecia ter prazer sádico na violência que infligia. Em março daquele ano, a quadrilha invadiu um condomínio fechado em Aquirás, na região da Prainha. Eram 3 da manhã quando 5 homens armados escalaram o muro dos fundos, desativaram o sistema de alarme que era precário e ultrapassado e entraram silenciosamente na casa de um empresário que passava o fim de semana com a família. Acordaram todos a coronhadas. Arrastaram-nos para a sala, amarraram-nos com fita adesiva. O empresário, tentando ser razoável, disse que daria tudo o que quisessem, que não haveria resistência, que por favor não machucassem sua família. Salsicha, que liderava a invasão, parou diante do homem amarrado, agachou-se até ficar na altura de seus olhos e sorriu. Era um sorriso frio, sem humor, o tipo de sorriso que pessoas normais não conseguem produzir. Depois se levantou e quebrou o braço do empresário com uma barra de ferro, simplesmente porque podia, porque queria que o homem soubesse que não mandava nada,
que toda a sua riqueza, todo o seu sucesso, não significavam nada naquele momento. A família assistiu em horror enquanto Salsicha revirava a casa com calma, fumando cigarros, rindo com os comparsas, ocasionalmente voltando à sala para ameaçar ou bater em alguém sem motivo aparente. Levaram joias, dinheiro, 3 televisões de tela plana, notebooks e o carro da família. Antes de sair, Salsicha caminhou até a esposa do empresário, que chorava silenciosamente no canto da sala, e disse algo que ela nunca esqueceria e que repetiria à polícia dias depois. "Vão lá na delegacia do Eusébio que tem minha foto na parede. Fala pro delegado que Salsicha mandou um abraço." Era característico dele, esse desejo quase patológico de ser reconhecido, de desafiar abertamente as autoridades. Enquanto outros criminosos faziam de tudo para não serem identificados, Salsicha parecia querer que soubessem exatamente quem havia cometido o crime. Era como se cada assalto, cada ato de violência, fosse uma assinatura, uma declaração de que ele estava ali, operando livremente, zombando da incapacidade do Estado de detê-lo. A polícia de fato tinha sua foto. Várias fotos, na verdade, coladas em murais de criminosos procurados em delegacias de Eusébio, Aquirás e Fortaleza. Mas ter a foto não significava conseguir prendê-lo. Salsicha era escorregadio, mudava constantemente de esconderijo, dormia em casas diferentes a cada noite, mantinha uma rede de informantes que o avisavam sobre movimentações policiais. Conhecia cada trilha, cada atalho, cada pedaço de mata na região metropolitana. Quando a pressão aumentava, simplesmente desaparecia por semanas, refugiando-se em áreas rurais mais isoladas, voltando apenas quando considerava seguro. Em julho de 2009, a quadrilha realizou o que seria um de seus crimes mais rentáveis e violentos. Invadiram uma fazenda nos arredores de Eusébio, onde um empresário do ramo de construção civil mantinha sua família e alguns convidados durante um fim de semana prolongado. A operação foi planejada com antecedência. Observaram a propriedade durante dias, identificaram os horários de entrada e saída dos seguranças privados, mapearam os pontos cegos das câmeras de segurança. Na madrugada escolhida, 7 homens fortemente armados cortaram a cerca elétrica, neutralizaram os 2 seguranças que foram rendidos antes que pudessem reagir e invadiram a casa principal. Havia 12 pessoas no local. O empresário, sua esposa, 3 filhos adultos, 2 cunhados com suas respectivas famílias e uma empregada doméstica. Todos foram reunidos na sala de estar, forçados a deitar no chão de bruços, mãos na cabeça. Salsicha, usando uma máscara de caveira que se tornaria sua marca registrada em crimes posteriores, caminhou entre as vítimas escolhendo quem seria torturado primeiro para revelar onde estava o cofre que sabiam existir na propriedade. Escolheu o empresário. Levaram-no para um dos quartos. Fecharam a porta, mas deixaram propositalmente alta o suficiente para que todos na sala ouvissem os gritos. Usaram choques elétricos, queimaduras com cigarro, ameaças contra sua família. O homem resistiu por 20 minutos antes de ceder e revelar a localização e a combinação do cofre escondido atrás de um quadro no escritório. Dentro havia aproximadamente R$200 mil em dinheiro, joias avaliadas em mais de 500 mil bahts, documentos de propriedades e um revólver calibre 38 registrado. Salsicha pegou o dinheiro, as joias e, curiosamente, também os documentos, embora não tivesse utilidade prática para eles. Era apenas para humilhar mais, para mostrar que podia levar até a papelada que representava o patrimônio construído ao longo de uma vida. Antes de partir, a quadrilha trancou todas as vítimas em 2 quartos diferentes, levou os celulares de todos, cortou as linhas telefônicas fixas e ainda levou as chaves de todos os veículos que estavam na propriedade. Só foram encontrados na manhã seguinte, quando um caseiro que morava em outra parte da fazenda estranhou o silêncio e foi investigar. Nenhuma das vítimas foi morta, mas todas carregavam traumas profundos. Uma das crianças,
Um menino de 8 anos que viu o pai sendo arrastado para ser torturado desenvolveu mutismo seletivo e levou anos de terapia para voltar a falar normalmente. O caso ganhou ampla repercussão na mídia local. Programas policiais exibiram as imagens das câmeras de segurança que capturaram parcialmente a ação. Embora usassem máscaras, especialistas conseguiram identificar Salsicha por seu porte físico, sua maneira de andar, seus gestos característicos. A pressão sobre a Polícia Civil e a Polícia Militar aumentou exponencialmente. Como era possível que uma quadrilha operasse com tamanha liberdade e violência? Por que Salsicha ainda não havia sido capturado? As perguntas vinham de todos os lados, da imprensa, da população, de políticos que faziam da segurança pública sua bandeira eleitoral. A Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Ceará criou uma força-tarefa específica para investigar e capturar a quadrilha de Salsicha. Agentes de inteligência começaram a mapear suas conexões, identificar seus informantes, monitorar locais onde possivelmente se esconderia. Mas Salsicha sempre parecia estar um passo à frente. Quando a polícia chegava a um esconderijo, ele já havia partido há horas. Quando montavam campanas em locais onde supostamente apareceria, ele simplesmente não aparecia. Era frustrante, desgastante, e alimentava ainda mais a lenda que se construía em torno dele. Nas periferias onde crescera e nas comunidades que a quadrilha dominava, Salsicha era visto com uma mistura de medo e admiração distorcida. Para alguns jovens da periferia, ele representava uma forma de poder, uma maneira de escapar da invisibilidade social, de ser alguém. Músicas de rap local mencionavam seu nome, pichações em muros o glorificavam, histórias exageradas sobre suas façanhas circulavam de boca em boca. Era uma romantização perigosa da violência, uma inversão de valores que transformava um criminoso brutal em uma espécie de anti-herói rebelde. Mas a realidade era bem diferente da lenda. Salsicha não era Robin Hood roubando dos ricos para dar aos pobres. Era um sociopata que roubava de todos, pobres e ricos, que matava sem remorso, que deixava um rastro de trauma e destruição por onde passava. As vítimas de seus crimes carregavam cicatrizes físicas e psicológicas profundas. Famílias foram destroçadas. Negócios foram à falência depois de serem roubados. Pessoas desenvolveram transtornos de ansiedade severos, incapazes de se sentirem seguras mesmo em suas próprias casas. No final de 2009, a quadrilha começou a diversificar suas atividades criminosas. O tráfico de drogas, que sempre foi uma fonte de renda secundária, tornou-se mais estruturado. Salsicha estabeleceu pontos de venda em pelo menos 5 comunidades diferentes, importando cocaína de fornecedores em São Paulo e maconha que vinha do interior do Ceará e de estados vizinhos. Dante ficou responsável por gerenciar essa parte do negócio, recrutando vapores, olheiros, gerentes de boca. Era uma operação relativamente pequena se comparada aos grandes grupos de tráfico que dominavam outras áreas de Fortaleza, mas era lucrativa e, mais importante, proporcionava uma rede de lealdade baseada no medo e na dependência econômica. Quem trabalhava para Salsicha sabia que traição resultava em morte certa e geralmente dolorosa. Houve casos documentados de olheiros que foram encontrados mortos com sinais de tortura severa depois de serem acusados de roubar dinheiro da boca. A mensagem era clara e ecoava por todas as comunidades sob influência da quadrilha: lealdade absoluta ou morte horrível. Não havia meio termo. Em 2010, o grupo realizou sua primeira tentativa de assalto a carro forte. Era um alvo ambicioso, muito mais complexo e arriscado que invadir casas ou assaltar comércios. Exigia planejamento minucioso, armamento pesado, coordenação precisa. Durante 3 semanas, monitoraram a rota de um carro forte que fazia entregas em agências bancárias da região metropolitana. Identificaram um ponto vulnerável em uma estrada menos movimentada entre Eusébio e Aquirás, onde havia pouco tráfego e nenhuma câmera de segurança.
Na manhã escolhida, posicionaram 2 veículos roubados bloqueando a estrada, criando uma emboscada. Quando o carro forte se aproximou e foi forçado a parar, 4 homens armados com fuzis começaram a disparar contra o veículo blindado. A troca de tiros durou quase 10 minutos. Os vigilantes dentro do carro forte responderam ao fogo, mas estavam em clara desvantagem. A quadrilha utilizou granadas em uma tentativa desesperada de explodir as portas blindadas do veículo, mas o blindagem resistiu. Sirenes de polícia começaram a soar ao longe. Alguém havia conseguido fazer uma ligação de emergência. Salsicha, percebendo que o tempo estava se esgotando e que a operação estava falhando, ordenou a retirada. Fugiram antes que a polícia chegasse, mas deixaram para trás um dos veículos roubados e evidências que posteriormente ajudariam a polícia a conectá-los definitivamente ao crime. O assalto frustrado foi um revés, mas também uma declaração de intenções. Salsicha estava escalando, mirando alvos maiores, testando os limites do que era possível. A polícia entendeu que o nível de ameaça havia aumentado significativamente. Não era mais apenas uma quadrilha de assaltantes de residências. Era um grupo paramilitar com acesso a armamento pesado e disposição para confrontos armados de longa duração com forças de segurança. Mas foi em novembro de 2010 que Salsicha cometeu o crime que o tornaria nacionalmente conhecido e que selaria definitivamente seu destino. O assassinato de Juan Manuel Castañeda, um chileno de 38 anos que trabalhava como segurança em boates da região da praia de Iracema, aconteceu na madrugada de 9 de novembro, diante das câmeras de segurança de uma das casas noturnas mais frequentadas de Fortaleza. Juan Manuel havia se envolvido semanas antes em uma briga com um amigo próximo de Salsicha. A discussão foi por motivos banais, algo relacionado a uma dívida pequena ou a uma mulher. As versões variam, mas no código distorcido de honra de Salsicha, o desrespeito a um amigo era desrespeito a ele próprio. A vingança precisava ser pública, espetacular, inesquecível. Salsicha passou dias planejando o assassinato. Descobriu a rotina de Juan Manuel, sabia que ele trabalhava na entrada da boate controlando o acesso, sabia os horários que fazia intervalo, conhecia até o carro que dirigia. Na noite escolhida, Salsicha chegou ao local em um veículo com vidros escuros. Estacionou em uma rua lateral com visão clara da entrada da boate. Estava vestindo roupas claras, calça jeans e camisa branca, sem qualquer tentativa de disfarce ou ocultação de identidade. Desceu do veículo com movimentos calculados, quase teatrais. Juan Manuel estava do lado de fora da boate, conversando com outros seguranças, completamente desprevenido. Salsicha caminhou diretamente em direção a ele. Seus passos eram firmes, confiantes. Quando estava a aproximadamente 5 metros de distância, sacou simultaneamente 2 pistolas, uma em cada mão, levantou ambas as armas e começou a disparar. Os tiros foram rápidos, precisos, alternados. Pá, 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 pá. Juan Manuel foi atingido no peito, no abdômen, no pescoço. Caiu imediatamente, o corpo desabando como um boneco de pano. Mas Salsicha não parou. Continuou atirando, agora contra o corpo já caído no chão. Descarregou ambas as armas, mais de 15 disparos no total. O barulho era ensurdecedor, ecoando pela rua. Pessoas gritavam, corriam em todas as direções, buscando abrigo. Quando as armas ficaram vazias, Salsicha simplesmente as abaixou, virou-se calmamente, voltou para o veículo com a mesma tranquilidade com que havia chegado, entrou e desapareceu na noite de Fortaleza. Tudo foi capturado pelas câmeras de segurança. Cada passo, cada movimento, cada disparo. O vídeo foi exibido exaustivamente em programas policiais, jornais, sites de notícias. A frieza com que Salsicha executou o crime, a natureza pública e espetacular do assassinato, a absoluta falta de preocupação em ser identificado, tudo isso chocou profundamente não apenas o Ceará, mas todo o país. Era um nível de ousadia e psicopatia que transcendia o crime comum. Salsicha não estava apenas matando,
Estava fazendo um espetáculo, enviando uma mensagem para todos que o assistiam pelo vídeo que ele era intocável, que fazia o que queria, quando queria, e não havia consequências. A repercussão foi imediata e avassaladora. Políticos exigiram providências, a imprensa cobrava explicações, a população estava aterrorizada. Como era possível que um criminoso executasse alguém em plena luz na frente de câmeras de segurança e ainda estivesse solto? A pressão sobre as forças de segurança atingiu níveis insuportáveis. O secretário de Segurança Pública foi convocado para dar explicações, delegados foram substituídos, operações especiais foram criadas. Mas Salsicha havia desaparecido novamente. Nos meses seguintes ao assassinato de Juan Manuel, ele se tornou fantasma. Não havia registros de sua localização, nenhuma movimentação confirmada, nenhum crime novo que pudesse ser atribuído a ele diretamente. Alguns especulavam que havia deixado o Ceará, fugido para outro estado. Outros achavam que estava escondido em algum lugar remoto do interior, esperando que a pressão diminuísse. A polícia vasculhou cada esconderijo conhecido, interrogou cada informante, prendeu diversos membros periféricos da quadrilha, na esperança de que algum delatasse a localização do líder. Mas ninguém falou, ou por lealdade genuína, ou mais provavelmente por medo do que Salsicha faria se descobrisse a traição. Enquanto isso, Dante e outros membros do núcleo duro da quadrilha continuaram operando, realizando assaltos menores, mantendo o tráfico funcionando, aguardando ordens de Salsicha que chegavam através de mensageiros ou telefones descartáveis. A organização havia sido estruturada de forma que pudesse funcionar mesmo com o líder ausente, pelo menos temporariamente. Mas a ausência de Salsicha era sentida. Faltava a ousadia, a criatividade mórbida, o elemento teatral que caracterizava os crimes quando ele estava diretamente envolvido. Em junho de 2010, ainda antes do assassinato do chileno, a quadrilha de Salsicha havia cometido outro crime que abalou profundamente as forças de segurança do Ceará: o assassinato do cabo Salomão Vitor Barroso, um policial militar que fazia segurança privada em uma chácara no Eusébio durante suas folgas. Cabo Salomão tinha 42 anos, era casado, tinha 3 filhos, uma carreira de 18 anos na corporação sem qualquer mancha disciplinar. Era conhecido como policial honesto, trabalhador, respeitado pelos colegas e pela comunidade. Naquela noite específica, estava de plantão sozinho na chácara que pertencia a um empresário local. Era um trabalho tranquilo, geralmente. Passar a noite vigiando a propriedade, fazer rondas periódicas, garantir que ninguém tentasse invadir ou roubar equipamentos agrícolas que ficavam guardados em galpões. Por volta das 3 da madrugada, um veículo se aproximou dos portões da chácara. O cabo Salomão, seguindo o protocolo, foi verificar quem era. 5 homens desceram do veículo, todos armados. Salsicha estava entre eles. Renderam o cabo antes que pudesse sacar sua arma de serviço, amarraram suas mãos, forçaram-no a ajoelhar. Cabo Salomão, percebendo que estava em perigo mortal, tentou negociar. Disse que era apenas um policial fazendo um bico para sustentar a família, que não tinha nada a ver com investigações contra eles, que não representava ameaça. Implorou pela vida, mencionou os filhos, a esposa, pediu que pelo menos o deixassem ir embora ferido, qualquer coisa menos a morte. Salsicha ouviu tudo em silêncio. Então sacou sua pistola e atirou uma vez na cabeça do cabo. O policial tombou instantaneamente. Mas Salsicha não parou. Disparou mais 5 vezes no corpo já caído, garantindo que não haveria sobrevivência. Depois, na frente dos comparsas, arrastou o corpo do cabo pelo chão de terra, rindo, fazendo comentários depreciativos sobre polícia. Era uma demonstração de poder absoluto, uma mensagem clara para as forças de segurança de que ele não apenas não os temia, mas os desprezava ativamente. O corpo do cabo Salomão foi encontrado horas depois pelo dono da chácara, que chegou pela manhã. A cena era horrível. O policial estava com as mãos ainda amarradas, múltiplos ferimentos de bala, sinais de que o corpo havia sido arrastado.
A perícia conseguiu levantar evidências que apontavam para a autoria de Salsicha e sua quadrilha. O assassinato de um policial militar cruzou uma linha que até os criminosos mais endurecidos geralmente evitavam cruzar. Matar um policial significava declarar guerra aberta contra todo o aparato de segurança do Estado. Significava que agora não era apenas uma questão de justiça criminal, era uma questão de honra corporativa, de vingança institucionalizada. A Polícia Militar do Ceará jurou que Salsicha pagaria pelo assassinato do cabo Salomão. Operações especiais foram intensificadas, recursos adicionais foram alocados. A caçada entrou em uma nova fase mais agressiva e determinada. Nos meses seguintes, diversos membros da quadrilha foram presos em operações relâmpago. Casas foram invadidas, armas foram apreendidas, pontos de droga foram fechados. A pressão era constante, implacável. Mas Salsicha continuava foragido, escapando por margens cada vez mais estreitas, vivendo como animal acuado, mudando de esconderijo toda a noite, confiando em cada vez menos pessoas. A paranoia estava crescendo. Ele sabia que alguém na organização poderia traí-lo a qualquer momento. O dinheiro oferecido pela polícia como recompensa por informações que levassem à sua captura havia aumentado significativamente. Era tentador demais para muitos. Salsicha começou a executar pessoas dentro da própria organização, baseado apenas em suspeitas de traição. Um olheiro foi encontrado morto com sinais de tortura por suposto roubo de dinheiro da boca. Um gerente de ponto foi assassinado porque Salsicha achou que ele estava passando informações para a polícia, embora não houvesse evidência real disso. O clima era de terror absoluto mesmo dentro da quadrilha. Trabalhar para Salsicha havia se tornado uma sentença de morte em prestações. Em maio de 2011, a situação chegou ao ponto de ruptura. A quadrilha planejava explodir um caixa eletrônico no Porto do Pecém, uma operação que exigiria o uso de explosivos potentes e que potencialmente renderia uma boa quantia em dinheiro. Era um crime ousado, considerando o nível de vigilância que a polícia mantinha sobre qualquer movimentação suspeita na região. Mas Salsicha estava ficando desesperado. O dinheiro estava acabando, a rede de apoio estava se desmanchando, a pressão policial estava insuportável. Precisava de um golpe grande, algo que trouxesse recursos suficientes para talvez fugir do Ceará definitivamente, recomeçar em outro estado onde seu rosto não fosse tão conhecido. Na noite de 29 de maio de 2011, o grupo se moveu em direção ao Porto do Pecém. Eram 6 homens, incluindo Salsicha, Dante, Adalto Martins e outros 3 membros da quadrilha. Viajavam em 2 veículos, um Gol azul e uma motocicleta, carregando explosivos, armas pesadas, munição suficiente para um pequeno conflito armado. Mas a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública havia sido avisada. Um informante dentro da organização, alguém próximo o suficiente para saber dos planos, alguém cansado de viver com medo ou tentado pela recompensa oferecida, havia ligado para um número anônimo da polícia e passado informações detalhadas sobre a operação planejada. A polícia não perdeu tempo. Uma operação coordenada foi montada em tempo recorde. O tenente-coronel Evano Macedo assumiu o comando geral, trabalhando em conjunto com o major Márcio Oliveira. Unidades do Raio, do Batalhão de Choque e da 2ª Companhia do 6º BPM foram mobilizadas. Helicópteros foram preparados. Barreiras foram estrategicamente posicionadas. A emboscada foi armada na rodovia estruturante, uma via que Salsicha e seu grupo teriam que cruzar para chegar ao Porto do Pecém. Quando o Gol azul com 6 ocupantes se aproximou, as viaturas policiais emergiram de posições escondidas, bloqueando a estrada com sirenes ligadas, luzes estroboscópicas cortando a escuridão da noite. Dentro do veículo, o pânico foi instantâneo. Salsicha, que dirigia, pisou fundo no acelerador, desviou das primeiras viaturas, entrou em uma estrada lateral em alta velocidade. Começou uma perseguição frenética. O Gol azul derrapava nas curvas, levantando nuvens de poeira vermelha, os pneus cantando no asfalto irregular. As viaturas policiais seguiam logo atrás, mantendo contato visual, radiocomunicadores transmitindo coordenadas constantemente. Do helicóptero acima,
O holofote seguia o veículo fugitivo, impossibilitando que se perdessem na escuridão. A perseguição durou aproximadamente 15 minutos em velocidade altíssima. Salsicha conhecia bem aquela região, havia crescido ali, sabia cada atalho, cada estrada de terra, mas estava em desvantagem numérica e tecnológica. Quando chegou próximo à BR-020, nas proximidades das matas de Caucaia, percebeu que não conseguiria fugir no veículo. A estrada à frente estava bloqueada por mais viaturas. Atrás, outras viaturas se aproximavam rapidamente. Estava encurralado. Tomou uma decisão desesperada. Freou bruscamente o Gol azul, fazendo o veículo derrapar e quase capotar. Antes que parasse completamente, ele, Adalto Martins e outro comparsa já estavam abrindo as portas e saindo em disparada em direção à mata densa que margeava a rodovia. Os outros 3 ocupantes do veículo, incluindo uma adolescente de 17 anos que era prima distante de Salsicha e estava no carro por puro azar de estar no lugar errado na hora errada, não conseguiram fugir. Foram detidos imediatamente pelos policiais que cercaram o veículo abandonado. Dentro do Gol, a polícia encontrou as 2 pistolas de Salsicha, uma delas roubada da Polícia Civil anos antes, munição, explosivos, ferramentas para arrombar o caixa eletrônico e drogas. Mas Salsicha havia desaparecido na escuridão da mata. O tenente-coronel Evano Macedo não hesitou. Ordenou que todas as unidades disponíveis convergissem para aquela área. As matas de Caucaia eram densas, com vegetação fechada, árvores altas, arbustos espinhosos, terreno irregular. Era o tipo de lugar onde alguém desesperado poderia se esconder por dias se soubesse o que estava fazendo. E Salsicha sabia. Havia se refugiado em matas similares diversas vezes ao longo dos anos, sempre conseguindo escapar. Mas desta vez era diferente. Desta vez a polícia estava determinada a não deixá-lo fugir. Desta vez havia recursos suficientes, homens suficientes, tecnologia suficiente. E desta vez, Salsicha estava cansado. Estava ferido de um arranhão profundo no braço causado por galhos durante a corrida desesperada pela mata. Estava com menos munição do que gostaria e, pela primeira vez em sua vida criminosa, estava com medo real. Mais de 50 policiais militares adentraram a mata. Avançavam em formação tática, armas em punho, lanternas potentes cortando a escuridão, comunicando-se através de rádios em frequência criptografada. O helicóptero continuava sobrevoando, o holofote varrendo sistematicamente a área, identificando movimentos na vegetação. Eram aproximadamente 11 horas da noite quando a operação de busca começou. A mata estava viva com sons noturnos, grilos cantando, sapos coachando, o vento fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Mas aos poucos esses sons naturais foram sendo substituídos pelo barulho de botas esmagando folhas secas, vozes baixas coordenando movimentos, o zumbido distante do helicóptero. Salsicha e Adalto Martins estavam agachados atrás de uma moita espessa, respirando pesadamente, suor escorrendo pelos rostos mesmo no frio da noite. Podiam ouvir a polícia se aproximando, cercando sistematicamente a área. Salsicha sabia que era questão de tempo. Não havia rota de fuga clara, estavam cercados por todos os lados. O helicóptero acima eliminava qualquer possibilidade de se mover sem ser visto. Pela primeira vez na vida, Vítor Antônio da Silva Oliveira, o homem que havia aterrorizado o Ceará por anos, que havia matado dezenas de pessoas, que havia jurado jamais se entregar, percebeu que não havia saída. Poderia se render, levantar as mãos, gritar que estava desarmado. Talvez sobrevivesse, enfrentaria julgamento, passaria décadas na prisão, mas estaria vivo. Mas Salsicha sabia que isso era impossível para ele. Seu orgulho doentio, sua necessidade patológica de ser visto como alguém que não se curvava, que não se rendia, que enfrentava tudo até o fim, não permitiria. Havia construído toda uma identidade em torno dessa imagem de bandido destemido, intocável. Render-se seria destruir essa imagem, seria admitir que a polícia havia vencido, que o Estado era mais forte. Era inaceitável. Decidiu lutar.
Sussurrou para Adalto que iriam atirar, que tentariam romper o cerco pela força, que morreriam atirando se fosse necessário, mas não se renderiam. Adalto, leal até o fim, concordou. Ambos conferiram suas armas, contaram a munição que restava. Salsicha tinha cerca de 10 balas. Adalto tinha um pouco mais. Não era muito, mas talvez fosse suficiente para causar algum dano, para morrer como homens, como bandidos de verdade, não como covardes implorando por clemência. Quando os primeiros policiais se aproximaram da posição onde estavam escondidos, Salsicha e Adalto abriram fogo simultaneamente. Os disparos rasgaram o silêncio da noite, clarões de luz iluminando brevemente os rostos dos atiradores. Os policiais responderam imediatamente. O tiroteio foi intenso, caótico, brutal. Balas assobiavam pelo ar, atingindo troncos de árvores, arrancando cascas, levantando nuvens de terra. Salsicha correu agachado e disparando na direção das lanternas que identificavam as posições policiais, tentando desesperadamente encontrar uma brecha no cerco. Mas não havia brecha. Estava completamente cercado. De repente, sentiu um impacto violento no peito. Era como se alguém tivesse acertado um martelo contra suas costelas com força total. A bala calibre .40 disparada por um dos policiais perfurou seu pulmão direito, fragmentou uma costela, causou hemorragia interna massiva. Salsicha cambaleou, caiu de joelhos, tentou levantar a arma novamente, mas não tinha mais força nos braços. A pistola escorregou de suas mãos, caindo na terra úmida da mata. Adalto Martins, vendo Salsicha caído, tentou chegar até ele, mas foi atingido por múltiplos disparos simultaneamente. Caiu ao lado de Victor, ambos agonizando no chão da mata que tantas vezes os havia protegido. Os policiais avançaram cautelosamente, armas ainda apontadas, verificando se os bandidos representavam alguma ameaça. Salsicha estava consciente, mas mal podia respirar. Sangue borbulhava de sua boca a cada tentativa de inspirar ar. Seus olhos, que sempre foram descritos como frios e calculistas, agora mostravam apenas dor e a lenta compreensão de que estava morrendo. Não havia medo naqueles olhos, apenas uma espécie de resignação amarga. Havia vivido pela violência, morreria pela violência. Era quase poético na sua simplicidade brutal. Uma ambulância foi chamada, mas todos sabiam que era tarde demais. Salsicha foi colocado em uma maca, transportado em alta velocidade para o Instituto Dr. José Frota, o IJF Centro, o principal hospital de trauma de Fortaleza. Médicos e enfermeiros tentaram estabilizá-lo durante o trajeto, aplicaram compressas para controlar o sangramento externo, administraram oxigênio, mas o dano interno era extenso demais. Quando chegou ao hospital, já estava em parada cardiorrespiratória. Tentaram reanimação por mais de 30 minutos, mas foi inútil. Victor Antônio da Silva Oliveira, o Salsicha, foi declarado morto às 13h47 da madrugada de 30 de maio de 2011. Tinha apenas 26 anos de idade. Uma vida curta, intensa, violenta, que terminou exatamente como ele sempre disse que terminaria, com ele morto, mas nunca capturado vivo, nunca rendido, nunca algemado como troféu policial. Adalto Martins também não resistiu aos ferimentos e faleceu no local onde foi baleado, na mata de Caucaia. Seu corpo foi recolhido horas depois, quando amanheceu e a perícia pôde trabalhar na cena do crime. A notícia da morte de Salsicha se espalhou rapidamente. Programas policiais interromperam sua programação normal para dar a notícia. Jornais publicaram edições extras. Nas redes sociais, que começavam a ganhar popularidade no Brasil, o assunto foi o mais comentado durante dias. As reações foram mistas e revelavam muito sobre a sociedade brasileira. Para muitos, especialmente as vítimas de seus crimes e as forças de segurança, foi um alívio imenso. Um dos criminosos mais perigosos e violentos do Ceará finalmente havia sido neutralizado. Não haveria mais invasões brutais, não haveria mais assassinatos espetaculares, não haveria mais o terror constante de saber que Salsicha estava solto, operando livremente. Mas em algumas comunidades periféricas houve luto genuíno. Jovens que o viam como exemplo,
que admiravam sua ousadia e interpretavam sua violência como forma de resistência contra um sistema opressor, lamentaram sua morte. Era uma visão distorcida, patológica, mas real. Salsicha havia se tornado símbolo, mesmo que fosse um símbolo de tudo o que estava errado na sociedade brasileira. A polícia, por sua vez, celebrou a operação como um dos maiores sucessos no combate ao crime organizado no Ceará. O tenente-coronel Evano Macedo e o major Márcio Oliveira foram elogiados publicamente, receberam condecorações, foram apresentados como heróis que haviam livrado a sociedade de um monstro e, de certa forma, haviam liderado uma operação complexa, perigosa, que poderia ter resultado em baixas policiais significativas, mas que foi executada com profissionalismo e eficiência. Nos dias seguintes à morte de Salsicha, a polícia intensificou as operações contra os membros remanescentes da quadrilha. Casas foram invadidas simultaneamente em várias localidades. Em Caucaia, foram encontrados 2 imóveis que serviam como base de operações do grupo. Em um deles, a polícia apreendeu drogas variadas, incluindo cocaína, maconha e crack, além de munições de diversos calibres. No outro, encontraram armas, incluindo um fuzil, malas com objetos roubados em assaltos anteriores, joias, notebooks, celulares e documentos que ajudaram a mapear toda a estrutura da organização criminosa. Em Vila Peri, outra localidade onde a quadrilha mantinha presença, mais 3 casas foram invadidas. Mulheres ligadas aos membros do grupo foram presas, acusadas de receptação e lavagem de dinheiro. Uma delas, que era esposa de um dos membros, tinha em sua casa mais de R$50 mil em dinheiro vivo, sem origem lícita comprovada, além de joias avaliadas em mais de R$100 mil. O império que Salsicha havia construído ao longo de anos estava desmoronando em questão de dias. Sem a liderança centralizadora, sem o medo que seu nome inspirava, a organização se fragmentou rapidamente. Membros começaram a delatar uns aos outros, negociando penas reduzidas em troca de informações. A cadeia de comando ruiu completamente. Carlos Antônio Dante de Moraes, o braço direito de Salsicha, tentou assumir a liderança da quadrilha remanescente. Mas Dante não tinha o carisma psicopático de Victor, não tinha a mesma capacidade de inspirar lealdade através do terror. Alguns membros se recusaram a seguir suas ordens, outros simplesmente desapareceram, fugindo para outros estados ou tentando abandonar a vida criminosa. Dante ficou cada vez mais isolado, paranoico, sabendo que a polícia estava no seu encalço, que era apenas questão de tempo até ser capturado ou morto como Salsicha. Exatamente um mês após a morte de Salsicha, em 30 de junho de 2011, Dante foi localizado pela polícia em um esconderijo precário nos arredores de Fortaleza. Houve mais um confronto, mais tiros trocados, mais sangue derramado. Dante tentou fugir, mas foi cercado. Diferente de Salsicha, ele se rendeu. Levantou as mãos, gritou que estava desarmado, que não atiraria. Foi preso, algemado, levado para a delegacia sob forte escolta. Durante o interrogatório, Dante forneceu informações valiosas sobre outros membros da quadrilha ainda foragidos, sobre esconderijos de armas e drogas, sobre crimes não resolvidos. Sua cooperação foi motivada não por remorso ou desejo de justiça, mas simplesmente por medo do que o aguardava na prisão como um dos líderes de uma das quadrilhas mais violentas do Ceará. Sabia que seria alvo dentro do sistema penitenciário, que facções rivais gostariam de ganhar prestígio eliminando alguém tão notório. Esperava que colaborar com a polícia resultasse em alguma proteção, em transferência para um presídio federal, em alguma chance de sobrevivência de longo prazo. Mas o destino tinha outros planos para Carlos Antônio Dante de Moraes. Em 18 de março de 2012, menos de um ano após a morte de Salsicha, Dante foi morto dentro da Penitenciária Industrial Regional do Cariri, onde estava preso aguardando julgamento. A versão oficial foi que houve uma briga entre detentos que saiu do controle. A versão extraoficial, sussurrada entre agentes penitenciários e outros presos, era que foi uma execução planejada, ordenada por uma facção criminosa rival, que considerava Dante responsável pela morte de alguns de seus membros anos antes.
Independente da verdade, o resultado foi o mesmo. Dante foi encontrado morto em sua cela, esfaqueado múltiplas vezes, mais de 30 ferimentos distribuídos pelo corpo. Tinha 29 anos. Com sua morte, o último líder remanescente da quadrilha de Salsicha estava eliminado. A organização que havia aterrorizado a região metropolitana de Fortaleza por anos simplesmente deixou de existir. Etim, outro membro importante, foi capturado meses depois e condenado a mais de 30 anos de prisão por homicídio, assalto e tráfico de drogas. Outros membros menores foram presos, julgados, condenados. Alguns conseguiram fugir para outros estados e nunca foram localizados. Alguns simplesmente desapareceram, possivelmente mortos em confrontos com grupos rivais ou executados internamente por suspeitas de traição. O legado de Salsichas, entretanto, não morreu com ele. Nos anos seguintes, sua história foi contada e recontada em músicas de rap, em vídeos no YouTube, em páginas de redes sociais que glorificavam a vida do crime. Para alguns jovens da periferia, ele se tornou uma espécie de lenda urbana, o bandido que nunca se rendeu, que desafiou o sistema até o fim, que morreu de arma na mão. Era uma romantização perigosa e completamente desconectada da realidade. A verdadeira história de Salsicha não era de heroísmo ou resistência. Era uma história de sociopatia, de violência gratuita, de vidas destruídas, de famílias traumatizadas. As vítimas de seus crimes carregaram cicatrizes profundas. O empresário que teve o braço quebrado desenvolveu problemas psicológicos severos e nunca mais conseguiu se sentir seguro em sua própria casa. A família que foi invadida na fazenda vendeu a propriedade e se mudou para outro estado, incapaz de continuar vivendo no lugar onde foram torturados. A viúva do cabo Salomão, Vitor Barroso, lutou durante anos com depressão e transtorno de estresse pós-traumático, precisando de tratamento psiquiátrico e medicação contínua. Os 3 filhos do policial assassinado cresceram sem o pai, carregando não apenas a dor da perda, mas também a raiva de saber que o homem responsável pelo assassinato nunca foi julgado, nunca enfrentou a justiça, simplesmente morreu em um tiroteio. Não houve fechamento, não houve justiça no sentido tradicional, apenas a certeza de que o assassino estava morto e não poderia matar mais ninguém. A morte de Salsicha marcou um ponto de virada nas operações de segurança pública no Ceará. A operação que resultou em sua morte foi estudada, analisada, transformada em caso de sucesso nas academias de polícia. As táticas utilizadas, a coordenação entre diferentes unidades, o uso de inteligência para antecipar movimentos criminosos, tudo isso se tornou padrão para operações futuras contra grupos criminosos organizados. A Coordenadoria de Inteligência ganhou mais recursos, mais agentes, mais tecnologia. O investimento em inteligência policial aumentou significativamente nos anos seguintes, reconhecendo que capturar criminosos como Salsicha não era questão apenas de força bruta, mas de informação, planejamento e execução coordenada. Hoje, mais de uma década após sua morte, o nome Salsicha ainda é lembrado no Ceará, não com admiração, pelo menos não pela maioria, mas como lembrete do que acontece quando a violência é romantizada, quando criminosos são transformados em heróis, quando jovens da periferia não têm outras referências além de bandidos armados. É um lembrete da falência de políticas públicas, da ausência do Estado em comunidades vulneráveis, da facilidade com que jovens são cooptados pelo crime organizado quando não há educação de qualidade, oportunidades de emprego, perspectivas de futuro. Victor Antônio da Silva Oliveira nasceu em um ambiente que praticamente garantia que se tornaria criminoso. Cresceu sem pai presente, em uma família desestruturada, em uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, em uma cidade onde a desigualdade social era gritante e a polícia era vista mais como inimiga do que como protetora. Tudo isso não justifica suas escolhas, não desculpa sua violência, não diminui a responsabilidade pelos crimes hediondos que cometeu, mas ajuda a entender como alguém chega a esse ponto, como um menino que poderia ter sido qualquer coisa se transformou em um dos criminosos mais temidos e violentos do Ceará.
A sociedade brasileira produziu salsicha. Produziu através da negligência, do abandono, da desigualdade estrutural que perpetua ciclos de pobreza e violência. E continuará produzindo outros salsichas enquanto as condições que o criaram permanecerem inalteradas. Hoje, nas mesmas comunidades onde Victor cresceu, outros jovens estão fazendo as mesmas escolhas, seguindo os mesmos caminhos, admirando os mesmos modelos. Alguns serão presos, outros serão mortos. Pouquíssimos conseguirão sair desse ciclo. É uma tragédia brasileira que se repete geração após geração, em diferentes cidades, com diferentes nomes, mas sempre com o mesmo roteiro de violência, trauma e morte prematura. O corpo de Victor Antônio da Silva Oliveira foi enterrado 3 dias após sua morte em um cemitério público da periferia de Fortaleza. O enterro foi tenso, com forte presença policial, temendo que membros remanescentes da quadrilha usassem a ocasião para algum tipo de ação violenta. Aproximadamente 50 pessoas compareceram, principalmente familiares e alguns poucos amigos de infância. Sua mãe, uma mulher de 50 e poucos anos com o rosto marcado pelo sofrimento de uma vida difícil, chorou silenciosamente durante toda a cerimônia. Não era apenas a dor de perder um filho, mas também a dor de saber quem esse filho se tornou, dos crimes que cometeu, das vidas que destruiu. Houve quem dissesse que ela era culpada, que não soube educar o filho, que foi negligente. Mas a verdade era mais complexa. Ela havia trabalhado em múltiplos empregos precários durante toda a vida de Victor, tentando colocar comida na mesa, tentando manter um teto sobre suas cabeças. Não teve tempo para educação de qualidade, para acompanhamento escolar, para estar presente nos momentos críticos quando o filho começou a se desviar. Era mais uma vítima do mesmo sistema que produziu o criminoso que seu filho se tornou. A lápide de Victor é simples, sem adornos, apenas o nome e as datas de nascimento e morte. Não há epitáfio, não há mensagem, não há nada que romantize ou glorifique. É apenas uma pedra cinza em um cemitério lotado, indistinguível de centenas de outras lápides de jovens que morreram cedo, vítimas da mesma violência urbana que alimentaram. Ocasionalmente, alguém deixa flores. Às vezes é a mãe, cada vez mais velha e curvada pelo peso de carregar aquela dor. Às vezes são ex-comparsas que sobreviveram, que saíram da vida do crime ou que ainda estão nela, mas sentem alguma lealdade residual ao homem que lideraram. As flores murcham rapidamente sob o sol escaldante do Ceará, assim como murcha rapidamente a memória de quem foi salsicha para quem não foi diretamente afetado por seus crimes. A história de Victor Antônio da Silva Oliveira, o Salsicha, não é única. É apenas mais uma entre milhares de histórias similares que acontecem diariamente no Brasil. Jovens da periferia que entram para o crime, que se tornam violentos, que aterrorizam comunidades, que são eventualmente mortos ou presos. Algumas dessas histórias ganham notoriedade nacional, a maioria desaparece sem deixar rastro, além de estatísticas frias em relatórios de segurança pública. O que torna a história de Salsicha digna de ser contada não é sua singularidade, mas precisamente sua representatividade. Ele representa a falência das políticas públicas brasileiras, representa o ciclo vicioso de pobreza e violência, representa a facilidade com que jovens são cooptados pelo crime organizado, representa o fracasso coletivo de uma sociedade em proteger e educar suas crianças. E representa também a brutalidade do Estado, que muitas vezes responde à violência com mais violência, que executa extrajudicialmente, que trata pobres e periféricos como inimigos a serem neutralizados, ao invés de cidadãos a serem protegidos. Não há heróis nessa história. Salsicha era um criminoso brutal e merecia ser parado. As vítimas eram inocentes e mereciam justiça. A polícia fez seu trabalho, mas o fez em um sistema falho que produz mais criminosos do que consegue prender. A sociedade se choca com a violência, mas perpetua as condições que a criam. É um ciclo sem fim, uma tragédia brasileira que continua se desenrolando enquanto estas palavras são escritas.
Em algum lugar da periferia de Fortaleza, um menino de 12 anos está agora fazendo as mesmas escolhas que Vitor fez 20 anos atrás. Está observando os homens armados, está admirando o poder que exercem, está decidindo que quer aquilo para si. Em 10 anos, talvez ele seja o próximo Salsicha, o próximo nome nos relatórios policiais, o próximo corpo em um tiroteio, a próxima estatística. E o ciclo continuará, implacável, brutal, devastador, até que a sociedade brasileira decida que é hora de quebrar esse ciclo através de investimento real em educação, em oportunidades, em presença do Estado nas comunidades, não apenas em forma de polícia, mas em forma de escolas, hospitais, centros culturais, esperança. Até lá, haverá mais salsichas, mais vítimas, mais famílias destruídas, mais mães chorando em cemitérios lotados, mais jovens mortos antes de completarem 30 anos, mais violência alimentando mais violência em um círculo vicioso que parece não ter fim. Esta é a verdadeira face de Salsicha. Não é a face do bandido destemido que nunca se rendeu, embora essa seja a narrativa que alguns preferem. É a face de um jovem que nasceu sem chances reais, que cresceu em um ambiente violento, que fez escolhas terríveis, que causou sofrimento imensurável e que morreu jovem e violentamente, como tantos outros antes e depois dele. É a face da tragédia brasileira, refletida nos olhos de cada jovem da periferia que olha ao redor e não vê futuro, não vê esperança, não vê saída além das armas e das drogas. E enquanto essa realidade não mudar, continuaremos contando histórias como esta, histórias de violência e morte, histórias de potencial desperdiçado e vidas destruídas, histórias que deveriam ser lições, mas que acabam se tornando apenas mais entretenimento mórbido, mais conteúdo para programas policiais, mais cliques em portais de notícia, mais visualizações em vídeos do YouTube. Victor Antônio da Silva Oliveira, o Salsicha, está morto há mais de uma década. Mas a estrutura que o criou continua viva, continua funcionando, continua produzindo novos salsichas a cada geração. E até que essa estrutura seja desmantelada, até que o Brasil decida investir em seus jovens, da mesma forma que investe em repressão policial, essa história continuará se repetindo, com nomes diferentes, mas com o mesmo final trágico e previsível. Que esta história sirva não para glorificar a violência, mas para alertar sobre suas consequências. Que sirva não para transformar criminosos em heróis, mas para humanizar tanto vítimas quanto perpetradores, mostrando que todos são produtos de um sistema falho, e que sirva principalmente como um chamado para a mudança, para políticas públicas que previnam ao invés de apenas reprimir, que eduquem ao invés de apenas encarcerar, que ofereçam esperança ao invés de apenas violência. Porque, no final das contas, esta não é apenas a história de Salsicha, é a história do Brasil.